Fala galera, Luiz Otávio com mais um tutorial de tecnologia aqui para você e hoje a gente vai continuar falando aqui sobre o laço for e as listas em si no Python, né? Então a gente já viu como é que funciona mais ou menos o laço for e a gente viu bastante sobre listas na aula passada. Então se eu criar uma variável aqui que contém uma lista, eu posso criar ela utilizando os colchetes, certo? E aqui dentro eu posso, por exemplo, colocar vários valores. No caso aqui, eu vou colocar várias strings. Por exemplo, Luiz Otávio, Joãozinho e Maria. Tudo entre aspas, Maria, certo? Então eu tenho essa lista, se eu quiser iterar sobre essa lista, passar sobre cada elemento dessa lista, eu posso utilizar o laço for com uma variável qualquer que eu quiser criar, por exemplo, valor em variável no caso ali, chama minha lista chama variável no caso. E aqui eu daria, por exemplo, um print no valor, certo? Então até aqui tudo bem, nada muito complexo. Até aqui, se eu executar isso aqui no momento, a gente vai ver cada valor da minha lista. Deixa eu ajeitar essa tela aqui rapidão. A gente vai ver cada valor da minha lista, Luiz Otávio, Joãozinho e Maria, certo? Aqui no print aqui, desculpa. O for, assim como o laço while, também tem as palavras, certo? Break, para quebrar o laço, e as palavras continue, para continuar para o próximo loop, certo? Para a próxima iteração. Então, sempre que ele achar ou a palavra break, ele termina o laço, não onde ele achou a palavra break, ele para ali naquele momento e não continua mais. E sempre que ele achar a palavra continue, ele continua para o próximo laço. Tanto é que se, por exemplo, eu vou comentar isso daqui e vou comentar essa palavra continue neste momento aqui e vou dar um print aqui de novo no valor. Então, teoricamente, tem que aparecer duas vezes Luiz Otávio, duas vezes Joãozinho e duas vezes Maria, certo? Se eu executar isso daqui, então a gente vê duas vezes Luiz Otávio, duas vezes Joãozinho e duas vezes Maria, beleza? Até aqui tudo bem. Se neste momento eu colocar a palavra continue, aqui, quando ele achar a palavra continue, ele vai mudar para a próxima iteração do laço. E aí, esse print aqui de baixo não será executado. E aí você vai voltar a ver novamente uma vez Luiz Otávio, Joãozinho e Maria, certo? Se eu executar novamente, Luiz Otávio, Joãozinho e Maria. Porque toda vez que ele achou a palavra continue, ele pulou para a próxima iteração do laço, certo? E a palavra break, assim que ele achar a palavra break, ele vai sair do laço, certo? Então, nesse caso aqui, ele só vai imprimir Luiz Otávio e vai sair fora do laço. Então, se eu executar isso daqui, ele imprime Luiz Otávio, achou a palavra break, que Luiz Otávio é o primeiro valor, né, no caso. Achou a palavra break, saiu fora do laço, acabou a iteração, certo? Uma coisa que é normal da gente fazer em programação seria isso tudo aqui, ó. Vou te dar um exemplo aqui. Suponhamos que eu tenho uma lista de vários valores, como eu tenho ali aquela lista, Luiz Otávio, Joãozinho e Maria, e eu quero checar, iterar sobre essa lista, passar sobre cada valor dessa lista e fazer alguma checagem qualquer. Por exemplo, vamos supor que eu queira checar se alguma variável começa com alguma letra em específico. Por exemplo, if valor.start. Essa funçãozinha starts with, você nunca viu ela, mas ela simplesmente checa se uma dessas variáveis, se o valor aqui no caso, então ela checa se o valor da string que eu estou checando aqui no momento, no caso isso aqui é uma string, certo? Então o valor dessa string aqui no momento, se ela começa com determinada letra. No caso eu vou checar se ela começa com J, certo? Se o valor dessa string começa com J, eu faço alguma coisa com ela. Por exemplo, sei lá, vamos dar um print aqui, começa com J. E aí vou colocar o valor. E aqui embaixo eu vou colocar um else, print, não começa com J. E vou imprimir o valor de novo. Certo? Então aqui você vai ver que na palavra Joãozinho ele vai falar que começa com J e nas demais vai falar não começa com J. Então vamos executar isso aqui para a gente ver. Ó, Luiz Otávio não começa com J, Joãozinho começa com J e Maria não começa com J, certo?
Essa é uma das checagens que eu poderia fazer. Uma outra coisa que eu poderia fazer aqui seria o seguinte. Suponhamos que eu queira checar se algum valor começa com a letra J, vamos supor isso, e que embaixo da minha função, do meu laço aqui, eu fizesse alguma coisa. Então, por exemplo, eu vou criar uma variável aqui chamada começa com J, certo? Igual a true. Você vai nomear suas variáveis aí de um jeito mais interessante. Aqui eu estou fazendo só como exemplo. Então, falso, certo? Essa variável já tem o valor booleano falso, certo? Então, aqui dentro do meu laço, eu vou fazer a verificação. If valor .starts with J maiúsculo. Lembrando que sempre o Python faz diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas. Então, você precisa colocar uma letra maiúscula aqui. Depois eu vou te explicar um jeito simples de você resolver isso aqui, que você vai poder sempre colocar a letra minúscula aqui dentro, que ele vai bater aqui também com essa letra maiúscula aqui. Já já a gente vê isso. Mas então vamos lá. Valor start começa com J. No caso aqui, se existe uma variável que começa com J, eu vou simplesmente falar que a variável lá aqui que eu setei como falso, começa com J, é verdadeira. Então, essa variável é verdadeira. Se não começa com J, no final que começa... Aliás, não precisa disso daqui. Se eu fizer isso daqui, pode ser que eu atrapalhe o algoritmo aqui. Então, se tem uma variável na minha lista aqui que começa com J, seta variável começa com J como true. E aí aqui embaixo eu poderia fazer uma checagem. Por exemplo, começa com J. Se começa com J for verdadeiro, print, existe uma palavra que começa com J. Certo? Só tô dando um print aqui para a gente saber o que está ocorrendo, certo? E else, não existe uma palavra que começa com J. Certo? Então, o que é o seguinte, a gente está vendo que tem uma palavra que começa com J aqui. Então, essa variável, inicialmente, ela começa como falsa, certo? E aí, dentro do meu laço, eu estou checando cada valor da minha lista, certo? E aí, aqui dentro, eu estou checando cada um desses elementos se ele começa com J. Se um desses elementos começar com J, ele muda o valor da variável começa com J para verdadeiro, certo? E aí aqui embaixo eu checo se a variável começa com J é verdadeira ou falsa, certo? E aí aqui eu exibo, existe uma palavra que começa com J, else não existe uma palavra que começa com J, certo? Até aqui tudo bem, se eu executar isso daqui, ele vai falar que existe uma palavra que começa com J, certo? Existe uma palavra que começa com J. Se eu mudar o Joãozinho para J minúsculo aqui no caso, ele vai falar que não existe uma palavra que começa com J maiúsculo, certo? Aqui, se eu quiser corrigir esse problema, igual eu te falei, eu posso vir aqui e falar dot lower, né? Para diminuir aquela letra para minúsculo. E aí, eu pergunto starts with, e aí eu ponho J minúsculo. Porque aí, aqui ele vai checar tanto o J... Aqui, no caso, ele está pegando o valor valor da string aqui, está convertendo para minúsculo e depois ele está checando se começa com J. Então, isso aqui vai servir tanto para maiúsculo quanto para minúsculo. Porque, no caso, ele vai, se a letra for maiúscula, ele vai converter para minúsculo. Se a letra for minúscula, ele vai continuar sendo minúsculo e vai bater do mesmo jeito, entendeu? Então, esse é um jeito simples para a gente checar isso, corrigir o problema de maiúsculo e minúsculo aqui no caso, certo? Então, agora, se eu checar, vai falar que existe uma palavra, mesmo se eu mudar isso daqui para maiúsculo, vai falar que existe uma palavra que começa com J aqui, certo? Existe uma palavra que começa com J. E se eu mudar isso aqui para, sei lá, Joãozinho, vai falar que não existe uma palavra que começa com J, certo? Você tá vendo o tanto de código que eu tive que escrever para fazer isso daqui? O laço for também, assim como o laço while, também suporta uma função else, certo? Eu posso vir aqui e falar else, e aí não existe uma palavra. Aliás, aqui vai ser diferente, né? Aqui vai ser o seguinte. Isso mesmo, isso mesmo.
Não existe uma palavra que começa com minha mania de comer letra. Não existe uma palavra que começa com J aqui, certo? Então aqui eu já não preciso mais dessa variável e nessa checagem aqui eu posso simplesmente falar o seguinte. Se achar a palavra que começa com J, break, certo? Só isso. E aí, o que acontece aqui? Como não existe uma palavra que começa com J aqui neste momento, nada será exibido na tela aqui, certo? Então, se eu executar... Aliás, desculpa, será exibida a mensagem do else aqui. Porque o meu else aqui, no caso, ele só não será executado aqui, assim como no laço while que a gente viu, o else só não será executado quando eu sair fora do laço antes dele terminar. Então, nesse caso aqui, como não existe nenhuma palavra que começa com J aqui, ele não vai executar essa ação, ele não vai chegar aqui no break, porque eu estou checando se existe alguma palavra que começa com J, certo? Como não existe, não vai chegar no break, o meu laço vai chegar ao fim e a opção else será executada, certo? Então, para essa frase aqui não ser exibida, eu posso simplesmente deixar que a palavra que começa com J inicie. E agora, na hora que ele chegar no Joãozinho, ele vai encontrar a palavra, porque se eu quiser checar só se uma das palavras da lista começa com J, assim que eu acho essa palavra, eu posso sair desse laço, certo? Então aqui eu já terminei o laço. Se ele achou uma palavra que começa com J, sai fora do laço e acabou o meu código, certo? Então você vai ver que na hora que ele achar o Joãozinho, ele vai sair fora do laço. Eu posso até dar um print aqui, ó, fora do if aqui, ó, para você ver em qual valor que ele vai parar, ó. Vou dar um print no valor, você vai ver que ele vai imprimir Luiz Otávio, vai imprimir Joãozinho e vai sair fora do laço, certo? Vamos executar isso daqui. Então aqui, ó, você vê que apareceu Luiz Otávio, Joãozinho, acabou. Acabou o meu laço, sem problema nenhum, certo? E se o Joãozinho não começasse com J, fosse um exemplo, Joãozinho, ele vai imprimir Luiz Otávio, Joãozinho e Maria. E aí ele não vai sair do laço e ainda vai exibir isso daqui para mim, ó. Então vamos executar isso daqui. Então, olha lá, o Luiz Otávio, Joãozinho, Maria, não existe uma palavra que começa com J. Então, o laço, por exemplo, aqui outra coisa que eu posso fazer, ó, começa com J, continue, certo? Vamos sair disso aqui. Aqui, ó, eu não vou poder ter esse else aqui, certo? Porque no continue, de todo jeito, ele vai chegar no final do laço. Então, eu não vou dar break em momento algum. Você vai ver que, mesmo que ele ache a palavra Joãozinho aqui, ele... Aqui, no caso aqui, eu teria que pôr isso daqui para baixo, ó. Aqui para baixo, para a gente ter um propósito para essa palavra Joãozinho aqui, certo? Então, aqui é o seguinte, ó. Se eu não tivesse a palavra continue, vou dar um pass aqui e vou comentar isso tudo aqui. Então, se eu não tivesse essa palavra continue, ele vai executar o laço inteiro e mostrar todos os valores na tela, como a gente viu nas aulas anteriores. E inclusive, ele vai executar o laço, o else do nosso for, porque a gente não saiu fora do laço em momento algum, certo? Agora, quando ele achar a palavra continue, nesse momento aqui, vou apagar esse pass, quando ele achar a palavra continue nesse momento aqui, ele não vai imprimir o valor Joãozinho, porque ele vai achar a palavra continue e daqui ele já vai voltar para o começo do próximo laço. Então, vamos executar isso daqui, você não vai ver Joãozinho na tela. Então a gente tem Luiz Otávio, Maria e, como eu te falei, o else foi executado, porque o meu laço chegou ao fim, não foi quebrado em nenhum momento, então ele executa o else. Então se eu não preciso desse else aqui, neste momento, não faz sentido ele ter aqui, eu só queria continuar se a palavra começasse com o J aqui, então eu não preciso colocar esse else aqui. E na maioria das vezes que você for usar esse laço for, você não vai usar com o else e nem o while também. Eu não me lembro de ter utilizado isso antes em nenhum código, mas só para que você saiba, existe for else e while else em Python, certo? Então vamos executar isso aqui só para você ver que nosso código agora só vai mostrar Luiz Otávio e Maria, porque eu estou dando continue quando ele acha uma palavra que começa com J aqui. Certo? Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aí e a gente se vê na próxima aula. Um abraço!